Mas eu te agradeço pelo esforço, viu? Muito obrigado por estar aqui. Nós estamos todos, né? Com carinhas de cansado. Foi uma semana de muito esforço, de muita correria, não foi? Hoje também eu tive um dia bem puxado no tempero hoje. E aí tive algumas situações assim que me deixaram meio estressada. Mas para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez para vencer o diabo, para derrotar os planos dele, para colocar a planta do nosso pé, e onde a planta do seu pé pisa, se você estiver ungido pelo Espírito de Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. Tiago já voltou aqui? Não? Para vocês terem uma ideia. Tá gravando para... Som. Oi, pronto, voltamos. Isso é só para a gente começar a ter uma ideia do que é que o inimigo estava querendo fazer entre nós. Porque as visualizações dos nossos encontros a cada noite, muita gente tem nos assistido. Eu tenho recebido alguns retornos, inclusive a minha receita do cuscuz ontem bombou, fez o maior sucesso. Recebi 4 recados pedindo para hoje eu repetir a receita do meu cuscuz. Irmã Edna, não foi do seu não. Foi do meu cuscuz. Como está gravando, eu vou contar para você que vai assistir isso aqui depois. O que foi que eu fiz? Eu bati o leite de coco direitinho, coloquei açúcar, uma pitadinha de sal, porque mamãe me ensinou que tem que ter uma pitadinha de sal. Molhei a tapioca, experimentei, que eu amo cuscuz de tapioca, experimentei, estava tudo na medida. Coloquei a água no cuscuzeiro, coloquei aquela massa que eu fiz, aquela mistureba lá que eu fiz, e na hora, enquanto ele estava tomando banho, coloquei tudo no fogo. Virou borracha? Virou. Mas ele comeu? Comeu. E no outro dia minha sogra veio me ensinar a fazer o cuscuz da maneira correta. Aprendeu? Não faça porque deu tudo errado. É só para deixar bem claro que não é assim que se faz cuscuz de tapioca. Você quer aprender a maneira certa? Vem aqui na igreja de escada, irmã Edna, Sandra, Nice, todo mundo aqui vai te ensinar a maneira certa, porque eu não tenho tempo para falar hoje. Mas vem aqui e o pessoal vai te ensinar, tá certo? Pronto, assumi um compromisso, não foi? De passar a receita do cuscuz de tapioca, porque 4 pessoas me ligaram me pedindo. Delma, que está assistindo as nossas lives, disse que ela e Vilmar se divertiu muito ontem com a conversa do cuscuz de tapioca. Eu disse a ela, eu vou pegar leve com você porque você é a minha distrital, então eu tenho que pegar uma moralzinha, não posso, né, ficar sem moral com a minha distrital. Mas Delma, quando você assistir isso aqui, prometi que ia lhe mandar um beijinho e estou mandando e já lhe ensinei a fazer o cuscuz. Olha aí, por favor, muita gente sentou em cima. Todos vocês estão aí com um panfleto desse, não está aí? Levanta aí para mim, por favor, para eu ver quem é que tem e quem é que não tem. Olha lá, Tiago, estamos todos com o nosso panfleto. Esse panfleto é para mostrar aos nossos amigos queridos, o Rienzo, o Tiago, eu esqueci o nome dos outros 2, por favor, me perdoem, viu? Mas é para mostrar para eles que, do mesmo jeito que eles estão nos abençoando, nós também queremos abençoá-los. Eu vou contar para vocês por quê. Primeiro eu quero chamar aqui, eles me deram 5 vouchers que garantem a 5 pessoas a higiene bucal. Laiane, né? Lainara.
Desculpe, eu errei o seu nome. Ela me olhou de um jeito. Venha, Lainara, receber o seu, porque você, pelo chat, você conseguiu colocar ganhou da gente, moça. Você colocou o maior número de pessoas para nos acompanhar no chat. Já é o seu presente de aniversário. Fica aí. Quem foi mais? Nice. Venha, Nicinha. Você também ganhou a sua higiene bucal. Ai, que chique. Gente, ela estava tão querendo. Beth não chegou ainda, não deve ter podido vir hoje, né? Beth, eu vou deixar o de Beth com Sandra. Quem foi mais? Foi Celeste também não pôde vir. Vou deixar com Sandra o dela. E tem uma pessoa que está ali no fundo assim, ó, toda se bulindo. Venha, Julie. Julie também garantiu dela. Pode. Aqui, ó, é o voucher promocional da clínica Curar e Salute, que eles vieram e participaram com a gente. Vocês sabem, vocês conhecem Cristina, né? Sabe como é Cristina? Tendo oportunidade, ela vai lá e cola e traz a bênção mesmo. Ela quer presentear alguém com o dela. Minha mãe. Minha mãe. Ai, mamãe ganhou! E outra coisa, esse panfleto que está aí com vocês, Cristina Pidona, a gente pede mesmo, tirou a nossa fotinha? Pronto, podem sentar, meninas, muito obrigado, viu? Continuem trabalhando para o Senhor. Esse panfleto que está na mão de vocês é para garantir o seguinte: vocês vão chegar lá na clínica, a clínica fica ali em Fazenda Coutos, no atacarejo de Fazenda Coutos. Ai, Cristina está fazendo propaganda. Estou, porque eles nos abençoaram. Eles nos deram 5 higiene bucal e que está custando no mínimo aí uns R$100 isso, né? Mais ou menos isso, no mínimo. Mas você ganhou uma higiene bucal. E tem outra coisa, eles estão fazendo um cartão também, tá? Que eu não sei, eu não pedi permissão para falar o valor, mas o preço é irrisório, pequenininho. Na saída ali, se você quiser, a gente passa para você. E esse cartão lhe dá direito a um monte de procedimentos, um monte de descontos, coisa que Cristina foi lá e pediu para você. Você vai chegar lá e você vai falar com Raimundo, porque Raimundo está lá por enquanto. Você vai falar com Raimundo e Raimundo vai conseguir fazer isso aí para você. Eu sei que a gente precisa, né? A gente precisa fazer alguns procedimentos e às vezes é tão caro, mas eles estão aí para nos ajudar, ok? Pronto, tarefa cumprida, eles nos abençoaram, nós estamos abençoando ele também. E agora vamos falar da palavra de Deus. Deixa eu ver, já falei, nós estamos sem chat hoje, mas se alguém puder, né, vamos orar pelas pessoas que estavam ansiosas para ouvir a mensagem hoje, para que eles nos procurem depois. Já falei sobre Delma, que ela pediu a receita do cuscuz. Eu faço a minha listinha aqui para não esquecer. Eu quero dizer que muito obrigado, viu, Carlos, porque você veio hoje de novo, já faz parte da família, tá? Você já faz parte da família, então, por favor, continuem dando assistência ali ao Carlos. Você continua também vindo, viu, Carlos? Não pare não, que isso aqui é um processo diário. Todos os dias a gente precisa estar buscando isso aqui. E não se limite a essas reuniões na igreja. Você também precisa ter o seu compromisso com Deus, a sua busca, as suas necessidades. Seja sincero com Deus. Fale para Ele tudo que você está sentindo, tá certo? Hoje nós temos aqui também uma família que já veio aqui antes, com certeza, não é? Vocês já vieram, eu vou te chamar de você, porque esse negócio de senhora, a gente fica meio assim. Como é seu nome, amor meu? É você mesmo. Laisa. Desculpa, é que a pessoa não ouve direito. Pronto, Laisa, Bernardo e Lucas. Mais um Lucas. Para minha lista já teve um Lucas aqui essa semana, como eu estava sentindo falta dele, aí você veio hoje. Tá certo? Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Vivian, meu amor, tá ali sentadinha. Samuel. Tá ali no fundo também. Bem-vindo, Samuel. Muito bom ver esse sorriso lindo seu, viu? Glória a Deus, porque nós estamos aqui hoje. Hoje é dia de mais um assunto sério em nossa vida.
Para aqueles que leram, para quem não leu ainda, eu vou puxar a orelha depois. Isso precisa ser feito de manhã cedinho, porque a nossa proposta é primeiro Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Apocalipse capítulo 14. E o que nós precisamos sair daqui hoje sabendo que nós somos um movimento mundial. E o nosso movimento, a nossa igreja, ela tem um diferencial de algumas outras. Você sabia que você é adventista aqui? Que você é adventista no Japão? Você é adventista na Rússia? Porque o seu registro lhe garante essa possibilidade? Sabia? Em qualquer lugar do mundo, você pode chegar, se identificar como adventista e o seu nome vai estar ali constando e eles vão te identificar porque você tem o seu registro como adventista do sétimo dia. Algumas instituições é diferente. Você é adventista você é cristão, né, ou daquela situação, daquela instituição, naquele bairro. Quando você chega num outro, provavelmente você não esteja registrado no livro deles. Aí você precisa pedir aquela transferência para que então você seja transferido, você seja listado como um seguidor daqueles. Mas nós, quando nós pedimos transferência, é tão somente para que a igreja local tenha o seu conhecimento de frequência, o seu conhecimento dos seus dízimos, mas não é porque você é admitido na instituição, na igreja, é somente para que o seu registro geral conste onde você está. Deu para entender o que eu estou dizendo? Portanto, nós somos um movimento mundial. Onde você estiver, você é lotado, digamos assim, como participante dessa igreja. Vamos a Apocalipse 14, 6 e 7. Quem lê para mim, por favor? E voltou pelo meio do céu, vindo evangelho para pregar aos que habitam na terra e a cada nação e libertou, dizendo com voz forte: sirvam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora em que Ele vai julgar, e agora vai ter depois do céu a terra afirmar e responsabilizar. Então, a visão foi que havia um outro anjo, porque existem outros anjos aqui, que depois a gente pode estudar sobre isso, porque vocês sabem que o tempo aqui ele é menor. Então havia um outro anjo voando pelo meio do céu para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Deus ele é específico. Ele separa e ele ao mesmo tempo que ele separa, ele abrange, ele nos sinaliza o que precisa ser feito. E esse povo que foi aqui identificado é uma responsabilidade de quem? Nossa, não, minha. Isso aqui é um chamado para a minha obra que precisa ser feita. Inclusive no final aí da revista, quando diz aqui, Pai onisciente, tu sabias o que aconteceria em 1844. E sob essa prova, suscitaste a tua última igreja com a missão de pregar uma mensagem urgente ao mundo. Eu te agradeço, pois, aí eu assumi aqui, eu coloquei, me chamaste para essa tarefa. Ele te chamou para essa tarefa. É como eu falei no início, ele poderia ter enviado os anjos, Vivian, mas ele enviou você. Ele enviou você porque ele sabia que o seu dom era ser uma líder. Ele sabia que a Ordem Unida é a sua praia. É verdade. Ele sabia, por exemplo, que a irmã Edna é aquela pessoa que foi preparada para a asa.
Porque não é o primeiro ano na vida dela, né, irmã Edna? Ela já sabe de tudo que precisa ser feito. A irmã Nilza, hoje ela está mais quietinha, mas era uma mulher que não tinha medo, não é isso, irmã? Não tinha medo. Se tinha que entrar em qualquer lugar para pregar o evangelho, ela ia e falava de Jesus a qualquer tempo, a qualquer momento. Se a gente for fazer um time aqui do irmão Vital, a irmã Nilza, a nossa irmã Lourdes, como era o nome da avó dos meninos? A irmã Deca, a irmã Eduardina, não é? Catarina, aquele time de mulheres e homens, eles não tinham medo, era para sair. Gente, sábado à tarde, quando a igreja era convocada para o trabalho missionário, eram os primeiros a chegar. E eu me lembro que antes de eu me batizar, a igreja era ali na rua Carlos Gomes, um grupinho pequenininho, não era, irmão Vital? Não era, irmã? Um grupinho pequenininho, todo final, quer dizer, todo não, Senhor, mas muitos finais de semana eu via um ônibus parado na porta da igreja, no domingo de manhã, e aquele povo animado, saindo, aí eu passava, eu dizia assim, eu vou entrar para essa igreja só para ir para os passeios. Aí quando eu entrei para a igreja, os passeios acabaram. Diminuíram, não foi? Diminuiu. Agora está na hora da gente voltar, viu, gente? Está na hora de marcar um passeio para ir à igreja toda, comer junto, brincar junto, porque isso também fortalece a irmandade. Tá certo? Vamos ver isso? E quando tiver, me chame. Então, esse tipo de movimento, Deus te chamou. Você, Carlos, eu tenho certeza que Deus tem um dom reservado em você para que beneficie a obra dele. E dentro dessa obra, o anjo, quando ele passou, tendo nas mãos um evangelho eterno, ou seja, não tem fim. Ele é imutável. E quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente percebe que esse evangelho muitos já tentaram modificar. Aí eu estava assistindo hoje o pastor falando sobre o estudo da lição. Ele disse que nós precisamos ser relevantes na pregação do evangelho. Eu fui comportar em São Paulo. Passamos 3 meses em São Paulo, na igreja da Moca. Uma igreja que é uma delícia, os irmãos são amáveis, mas tinha um pouquinho de gente assim. Aí eu cheguei lá, um frio, a irmã disse assim, eu conheci, né, um grupo de irmãos, e já cheguei com esse meu jeito de fazer amizade, brincando com todo mundo. Aí visitei alguns membros, comportou, você sabe, né? A gente tem que trabalhar, e a minha opção foi trabalhar com os membros da igreja, conhecer os membros da igreja para que eles me indicassem. Dentro da comportagem existe uma categoria que é para trabalhar por indicação, e é assim que a gente trabalha. Daí eu fui conhecendo os irmãos, e tem uma irmã chamada Nilta. Ela era diretora da igreja na época. Aí na sexta-feira a gente estava lá na casa dela conversando e brincando. Ela fez assim, Cristina, amanhã você vai estar na igreja? Eu disse, eu não. Ela olhou para mim, ela disse, como assim, mulher? Eu disse, criatura, eu sou solteropolitana. Eu gosto de calor. Eu não tenho roupa para estar amanhã na igreja. Eu fui sincera. Vocês têm roupa de frio, aquela roupa pesada, aqueles negócios de luva, de gorro. A gente aqui não usa isso. Mas lá é chique, coisa linda. Eu me senti na Europa. Eu saía com aquele negócio enrolado no pescoço. Eu fazia aquelas coisas todas com lenço. E eu botava um gorro, eu botava luva, bota, aquele negócio todo, né? Era muito chique. E eu disse, irmã Nilton, eu não tenho isso. Ela disse, não seja por isso, fique na sua. Quando foi na sexta-feira à noite, ela apareceu lá na casa da campanha com aquele monte de roupa. Ela disse, pronto, aqui ó, amanhã você vai ter que ir.
E aí eu cheguei na igreja, o meu primeiro sábado, e já fiz amizade. E eu disse a eles: vocês conhecem Vijobes? Já ouviram falar em Vijobes? Vijobes? O que é isso? Eu disse: é vigília, oração, jejum. A gente faz um dia inteiro, a igreja participa o dia inteiro. E aí a gente tem um almoço com frutas. Ela disse: não vi, mas a gente já vai ter sábado que vem. Vamos organizar. Organizamos o Vijobes rapidinho. Conhecer. Onde você chegar a ser relevante, você participar do que está acontecendo. É como Sandra falou aqui, que durante essa semana inteira as irmãs se moveram e cada dia alguém trouxe alguma coisa. Ser relevante para a obra. É muito confortável chegar, sentar e ver acontecer. É massa, é mais fácil assim. Mas o convite para dessa semana é que você seja relevante na obra, é que você participe. Imagine você morar numa rua durante 20 anos, por um ano que seja, e simplesmente ninguém saber que você é adventista, ou simplesmente achar que não, ela é crente. Eu sei que ela é crente porque eu vejo chegar e sair com a Bíblia. Mas eu não sei de que igreja é. Gente, não tem condições uma coisa dessa. E hoje nós aprendemos que a nossa igreja, ela surgiu num momento em que o pastor disse uma coisa que foi muito interessante. Esse estudo sobre a volta de Jesus, ela foi feita de 1840 e ela encerrou em 1844, se não me engano, a data foi essa. E durante esse estudo, enquanto eles estavam estudando sobre o santuário, muitas outras verdades foram descobertas. A verdade sobre o sábado, a verdade sobre a saúde, a verdade sobre a Trindade. Porque nós precisamos estudar a Bíblia. Não é somente pegar e ler. Ele disse que o Miller, ele não pegava, por exemplo, ele não saía de Gênesis 1, versículo 1, se ele não entendesse completamente o que estava escrito ali. Ele só passava para o versículo 2 quando ele conseguia destrinchar completamente o versículo 1. E hoje nós repetimos, por exemplo, o Salmo 23, sem ter a menor noção do que significa um pastor para as suas ovelhas. Vocês sabiam disso? Que dentro daquele salmo existe um estudo maravilhoso sobre a relação do pastor com suas ovelhas. E aí nós nos satisfazemos em chegar em algum lugar cheio de coragem e dizer assim: não, eu sei o Salmo 23 inteiro. E aí começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele... Mas o que significa isso? Ter o Senhor como pastor? Por que é que na época esse contexto do Senhor e suas ovelhas, do pastor e suas ovelhas foi utilizado? O que significa a relação entre o pastor e as ovelhas? O cajado. O que significa o uso do cajado? Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar a nossa história, contextualizar. Ah, Cristina, mas isso dá muito trabalho. Eu assisto o sermão de sábado de manhã, de domingo de noite, de quarta-feira de noite. Aí o pregador vai lá, fala um bocado de coisa, eu fico igual lagartixa, ó. De vez em quando ainda faz assim, ó. Parece, né, que a pessoa vai sair daqui mestre em teologia, mas quando chega em casa não tem o cuidado de pegar aquele texto, na verdade nós nem anotamos o texto que os pregadores usam, sabia?
Nem anotamos. Eu fiz o meu último sermão em Praia Grande. Eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu percebi que tinha uma pessoa anotando, né? E eu tenho esse hábito. Quando eu assisto um sermão, vocês podem pegar a minha Bíblia. E os meus sermões estão aqui na Bíblia. Porque enquanto o pregador está falando, uma coisa que eu acho interessante, eu anoto aqui do lado, depois eu vou e pesquiso. E tinha uma pessoa fazendo isso. Aí... tá desligado. Aí, no final do culto, a pessoa chegou para mim e fez assim: Tina, eu gostei de tudo que você falou, anotei muita coisa aqui, depois eu vou pesquisar. E aquilo me deixou tão bem, me fez me sentir tão bem, que eu peguei a cópia do sermão que estava na minha mão e entreguei para essa pessoa. Eu disse: aqui, ó, para te ajudar um pouquinho, eu vou ter que refazer tudo, mas o prazer de ter visto a pessoa se interessar pelo que foi dito foi tão grande, que eu peguei a cópia do sermão e entreguei para ele. O que o texto de hoje vem nos dizendo é que se a nossa mensagem é uma mensagem mundial, nós precisamos conhecer dessa mensagem. É o mínimo que nós podemos fazer. Muitos de nós não sabem nem quem é Ellen White. Muitos de nós nunca ouvimos falar em Guilherme Miller. Olhe, para ser líder jovem, não é assim, Tiago? Você tem que estudar a história da igreja. Não é isso, Vivian? Para ser líder de desbravadores, você não precisa nem ser líder de desbravadores, vai ser desbravador. Tem que estudar, como é que chama? UBN. Gente, eu amanheci o dia estudando aquele negócio. E na hora para fazer a prova, para saber aquelas questões do primeiro clube, locomotiva, não é? Não é isso, locomotiva? Isso. Aí eu fiz uma musiquinha. Eu fiz uma musiquinha já esqueci a música, é claro, né? Eu tenho direito disso. Mas eu fiz uma musiquinha para lembrar o ano, lembrar o primeiro clube, lembrar o nome dos líderes. Henry Berg, eu fiz. Sharon John. Em 1900, isso tudo eu fiz uma musiquinha. Aí chegou na hora da prova, não tinha quase nada do que estava na minha musiquinha. Mas eu passei e eu fui investida. Pouco importa se eu esqueci, se na musiquinha não tinha quase nada da prova, mas eu passei. E não foi meu marido que fez a minha prova não, tá, Tiago? Não foi não, foi o pessoal lá da Chapada. Aí teve a primeira reunião do clube. Que nome vai colocar no clube? Aí deram lá um bocado de nome. Aí de cada fundo eu falei assim: Pedras do Sudoeste. Aí o líder que estava lá na frente fez: aí, gostei, Pedras do Sudoeste. E é o nome do clube que nós deixamos lá na cidade de Caraguataí. Mas sabe por que é que eu dei a ideia do Pedras do Sudoeste? Porque eu já sabia, quando eu cheguei no lugar, eu procurei saber a história da cidade, eu procurei saber o que é que tinha ali no contexto da cidade. É uma cidade que já teve muito garimpo. Lá tem muito ouro, até hoje a gente ainda encontra minas de ouro aos arredores da cidade. E o pessoal ainda encontra ouro nessas minas. As minas estão abertas e o pessoal vai lá e se enfia naquelas minas e encontra ouro. Tem um monte de pedras que ainda são... Então eu pensei, você sabe a história da sua igreja? E sabe por que é que você precisa saber a história da sua igreja? Não é simplesmente para você participar, não. Aí o pastor disse isso aqui, ó: Deus tem um povo que Ele levantou no momento certo do cumprimento de uma profecia, que dizia que seria um povo que iria se levantar para estudar a palavra e pregar as verdades bíblicas. Como é que nós vamos pregar as verdades bíblicas se nós nem sabemos que verdades são essas? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8.
Queridos, esse estudo dessa semana serviu para abrir os meus olhos, sabia? Eu preciso saber mais sobre a palavra de Deus. Eu aprendi hoje que se eu não falar e falar tudo minuciosamente, eu não estou permitindo que a profecia se cumpra em relação para que eu participe desse povo. Verso 13, Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Até quando o povo de Deus vai ter que passar pela transgressão assoladora? E o verso 14 diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na página 28, onde fala aí sobre o desapontamento, aliás, a revista hoje inteira foi maravilhosa. Diz assim, entre aquele povo do desapontamento, havia muitos que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. Muitos naquela época aceitaram, entre aspas, a volta de Jesus porque tiveram medo. Sabia? Eles se prepararam aparentemente porque tinham medo de que quando Jesus chegasse aqui condenasse a eles. A profissão de fé não lhes transformara o coração nem a vida. Sabia que ainda hoje isso acontece entre nós? Sabia que ainda hoje nós estamos aqui em todos os cultos, nós ouvimos todos os sermões, participamos de todas as semanas, mas nós ainda não fomos modificados? E eu tenho medo disso. E hoje eu tive um papo reto com Deus, conversei sério com Ele, e eu disse a Ele: Senhor, se eu estou nesse grupo, tenha misericórdia. Me mostre o que é que eu preciso mudar. Me ensine a não ser apenas uma aparência de alguém que a igreja diz assim: ali vai uma mulher de Deus. Eu não quero ser um sepulcro caiado. Aquele sepulcro bonitinho, não é? Que você visita, como nós temos aqui, é o Campo Santo, que já fizeram, eles têm o hábito de fazer um turismo, sabia? Existem turistas que vão ali visitar aquele cemitério, ver a sepultura de pessoas famosas, o túmulo de ACM é muito visitado, e vários outros famosos estão sepultados ali. E existe o turismo fúnebre, é para visitar os sepulcros. Eu não quero ser um sepulcro caiado, onde as pessoas olham para mim, pensam, ou então ser como aquela árvore que aparentava ser uma coisa e quando Jesus se aproximou era outra. Eu disse para Deus hoje: eu não quero, Senhor, tenha misericórdia de mim. E naquele tempo aconteceu a mesma coisa. Não se realizando o acontecimento esperado, essas pessoas declararam que não estavam decepcionadas. Sabe por quê? Porque eles nunca tinham acreditado que Jesus viria. Você realmente acredita que Jesus vem? Você realmente vive a esperança da volta de Jesus? Ou você simplesmente se acostumou com esse clube social, onde nós nos reunimos, cantamos e aqui satisfazemos uma necessidade, porque eu não tenho oportunidade de cantar em festas, aí eu canto na igreja. Porque eu não tenho oportunidade de falar. Tem pessoas que só se realizam aqui dentro, porque não tem oportunidade lá fora. Sabiam disso? É aqui dentro onde exercem o poder. É aqui dentro onde eles conseguem mandar e desmandar, porque lá fora eles não têm essa oportunidade. Você sabia disso? E esse é o único motivo pelo qual as pessoas se mantêm aqui dentro. Sabiam disso? Já pararam para pensar nisso?
foram os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Ah, tá vendo aí, abestalhado, vendeu as suas terras, vendeu sua casa, agora tá aí, ó, sobrou porque Jesus não voltou, agora você tá pobre de marredeci. Olha, eu tinha impressão assim, né? Mas eu guardei, eu tenho uma terrinha lá ainda, eu ainda tenho o meu carrinho, eu estou falando nos nossos dias hoje, né? Eu até vendi meu carro, mas guardei a moto. Então eles não tinham essa certeza, portanto fizeram o pé de meia. No entanto, Jesus e todos os seres celestiais olhavam com amor e compaixão para os crentes que haviam sido provados, mas permaneciam leais, apesar de decepcionados. Se o véu que separa, eu achei isso aqui a coisa mais linda. Se o véu que separa o mundo visível do invisível pudesse se abrir, anjos teriam sido vistos aproximando-se daqueles fiéis e protegendo-os dos dardos de Satanás. Os anjos estão ao seu redor. Eu vi uma imagem na internet que eu achei tão lindo. Tem um hino que eu não me lembro agora qual é, que mostra em todas as situações, não sei se vocês já viram esse vídeo, tem um homem, né, representando Jesus Cristo, e em todas as situações ele está ali do lado. Aí mostra uma mulher andando de bicicleta, ele andando de bicicleta do lado, mostra uma mulher cozinhando, e aí ele está do lado também olhando para a panela. Aí mostra uma pessoa trabalhando e ele está do lado. É essa a fé que nós precisamos manter viva em nosso coração e nos manter firmes na provação, porque Deus tem um plano em tudo que acontece para a nossa vida, mas para isso nós precisamos ter relevância e objetivo. Ser relevante é proclamar as verdades da palavra de Deus, e ter objetivo é conhecer essas verdades. O nosso chamado, ele é profético. Nós não surgimos de uma divisão na igreja. Nós não surgimos por qualquer motivo. Nós surgimos porque Deus tinha um plano. E é daquele plano que veio a Igreja Adventista e que veio o seu chamado. Seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores. Até quando essa verdade vai ser negligenciada? Até quando eu e você estaremos nos complicando? Eu estou falando sério. Nós estaremos nos complicando se nós fingirmos ser adventistas do sétimo dia. E o que eu falei para o Reginaldo e para o Lucas aqui sábado, eu vou repetir para você. Nunca mais nós seremos tomados por inocentes. Eu vou ser direta com você de novo porque eu te amo. E com Samuel. Prestem atenção com o que vocês estão fazendo com a vida. Não são inocentes e um dia salvaram muitos. Vocês precisam, como o baiano fala, dar o signal no diabo e dizer na cara dele: você não conseguiu. Sejam fortes, porque vocês têm um chamado. Carlos, isso serve para você também. Vocês têm um chamado. E vocês não estão aqui por causa de Cristina, porque Cristina é legal. Deus tem um plano na vida de vocês. Sejam fortes e corajosos. Esse é o tempo.
Esse é o tempo de todos nós nos levantarmos. Esse é o tempo de Dui se levantar. Esse é o tempo de irmã Edna. Me lembre, Patrícia. Esse é o tempo de Patrícia se levantar. Esse é o tempo de Bárbara se levantar. Esse é o tempo de Adriana se levantar, de Nice se levantar, de Edna se levantar, de Sandra se levantar. Esse é o tempo de Neide se levantar. Vença a timidez, Neide. Mande ela para as cucuias. Mande para longe. Senhor, eu sou tímida sim, mas eu não vou carregar isso para o resto da vida. Esse é o tempo de... Como é seu nome, minha irmã? Você que está com a mão no queixo, que tem a irmãzinha, que eu oro por ela. Jandira se levantar. Esse é o nosso tempo, Cibele. Esse é o tempo de... Como é o nome da irmã que abre a igreja todo dia? Denise se levantar. Esse é o tempo de Nildilene, de Pascoal, de Tiago, de Cristiano, de Juliana. Esse é o nosso tempo. A gente não tem mais tempo de brincar e se divertir. Somos chamados como soldados. E hoje eu quero te convidar. Não brinque com a salvação. Cada dia que nós brincamos, nós colocamos Jesus lá na cruz novamente. Ellen White diz isso. Chega de brincar. É hora de abrir a boca e pregar esse evangelho que o anjo anunciou desde o início. Quantos dos nossos descansaram, acreditando que Jesus ia voltar logo e ele ainda não voltou? Nós vamos ouvir uma música agora. Mais uma vez, eu não sei o que essa música diz, mas eu sei que Deus preparou ela para mim e para você. Pense nisso. Pense em tudo que foi preparado para você e que nós estamos vacilando e deixando para trás por alguns momentos de prazer. Tempo tenho ouvido a promessa de que virás para salvar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir.
que todos meus amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Você está preparado para subir? Você já imaginou essa cena? Feche os olhos e sinta isso. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Vamos falar Me com leva Deus? para o céu, Vamos ficar de pé. vamos subir. Amém. Querido Deus e Pai, como é bom sentir a segurança da Tua presença ao nosso lado. Queremos Te pedir neste momento que o Senhor olhe por cada pessoa que aqui está. Que o Senhor fortaleça cada um de nós. Que o Senhor conduza a nossa vida. Que o Senhor opere em nossa vida. Que o Senhor nos modifique. Senhor, temos tantas dificuldades. Dificuldades de compreensão. Dificuldades em assumir a responsabilidade de pregar. Dificuldades de falar para outros. Mas nos leva para o céu, Senhor. Todas as noites nós temos tido desafios. O de hoje foi orar por nossa dupla. Amanhã, Senhor, nós teremos um desafio ainda maior. Porque orar pelo outro é fácil. Mas amanhã, o dia inteiro, nós estaremos orando por nós mesmos. Falando de nós mesmos para o Senhor. Nós estaremos fazendo um autoexame. Amanhã nós estaremos colocando diante da Tua presença os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas dificuldades, mas também estaremos colocando as nossas alegrias, as nossas realizações, a nossa família. Amanhã, o dia inteiro, Senhor, seremos desafiados a conversar contigo, o tempo inteiro. Enquanto fazemos a comida, os rapazes enquanto trabalham.
nós estaremos nos queixando para o Senhor, nós estaremos comemorando com o Senhor. Amanhã, Senhor, nós estaremos estreitando a nossa amizade contigo, para que um dia o Senhor nos leve para o lar. Dá-nos um restante de noite na Tua presença. Nos ensina a ser relevantes. É o que nós te pedimos, que nos leve em paz agora. E que nos guarde, nos proteja e nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até amanhã. Que Deus continue te abençoando.